A ideia do livro surgiu devido a uma viagem que eu fiz para Angola. E essa viagem eu ministrei muitas mulheres lá, cura e libertação. Eu trabalho com mulheres, eu trabalho com cura, com libertação. E eu tive, Deus ele me colocou no meu coração a necessidade de ter algum material para trabalhar com essas mulheres. Não somente eu ministrar nelas, mas eu sair dali e deixar algum material para elas continuarem sendo ministrada pelo Senhor. E o livro Eu Escolhi Viver é um livro que conta um pouco do meu testemunho, da minha libertação, da minha cura, de que Deus ele fez na minha vida. E é um livro que vai libertar muitas vidas. A pessoa ela vai encontrar nele um sentido e uma visão nova do que é o Evangelho. Deus me incomodou para me fazer esse livro, para me escrever esse livro, porque eu sempre fiquei na igreja, me converti na presença do Senhor e eu tive a necessidade de ter alguém para poder passar para mim muitas coisas, muitas experiências a qual eu estava passando e eu não tinha ninguém para poder me auxiliar naquelas experiências ali, naquelas libertações que eu passei. A minha libertação ela foi muito profunda, a cura que Deus fez na minha vida foi muito profunda. Então eu precisava de ter alguém para me explicar aquilo dali, não tinha ninguém para poder me auxiliar, para poder me explicar. E o livro ele vem no objetivo de ampliar a visão das pessoas que de repente vão se identificar com aquilo dali que tá escrito, com aquela experiência que eu tive, ou a libertação que Deus ele fez na minha vida e a cura também, a transformação. E o livro também ele vem também com algumas experiências que eu tive e eu creio que essas experiências ela vai fazer com que essas pessoas que estão lendo esse livro elas vão também ter as próprias experiências delas. Deus ele vai ministrar, da mesma maneira que Deus ele ministrou na minha vida, da mesma maneira que Deus ele fez na minha vida, ele vai ministrar e vai dar experiências novas para essas pessoas que precisam ler esse livro. Experiências não só com Deus, mas experiência de vida, experiência que a pessoa de repente passou por alguma coisa muito forte na vida delas e mesmo estando na casa do Senhor, na presença do Senhor, mesmo conhecendo a palavra de Deus, o livro ele vem como uma porta de cura, que é muito bom quando você conhece uma pessoa e você se identifica com aquela pessoa ali, você se identifica com aquela pessoa, a forma que aquela pessoa passou, os problemas que aquela pessoa passou e você vê que na sua vida você pode alcançar uma libertação. O livro Eu Escolhi Viver, ele vem com uma esperança de mostrar para a pessoa assim, tá vendo? Eu consegui a minha libertação, eu consegui a cura, eu cheguei aonde eu cheguei. Eu acho que essa é essa visão, mostrar para a pessoa que ela também pode, que ela também é capaz, que ela também vai conseguir e que ela também consegue chegar a essa libertação. Porque às vezes quando você está na presença do Senhor, você acha que é impossível. Eu muitas das vezes achei que era impossível. Era impossível ter experiências com Deus, era impossível eu conseguir uma plena libertação, uma plena cura de tantas coisas que eu já passei na minha vida. E aí quando você se depara com tudo com esse livro, você vê que existem pessoas que passaram até mesmo por problemas piores do que os seus ou iguais aos seus e elas são pessoas que hoje estão libertas, hoje estão curadas. Então o livro Eu Escolhi Viver é uma forma que eu quero mostrar essa esperança, eu quero passar essa esperança para essas pessoas, que elas conseguem, que elas vão conseguir uma verdadeira libertação, cura e transformação e ter principalmente uma experiência, muitas experiências com Deus. Então, no capítulo 3 do meu livro, eu começo a falar sobre um pouco da minha história, né? Eu era modelo, eu trabalhava com a Xuxa, eu fazia muitos trabalhos na Globo, vim de uma família artística, fui preparada como uma menina, a menina projetada, a menina preparada para ser uma artista na Globo, porque minha família ela veio desse meio. Então eu trabalhava com a Xuxa, fazia muitas novelas, comerciais, desfile, modelo e manequim. E nesse meio todo é um meio onde eu recebi muitas oportunidades, muitas bandejas. Eu lembro que quando eu me converti, quando eu aceitei Jesus, eu estava no auge de tudo que eu queria para a minha vida. Tinha recebido um contrato com a BMG, tinha recebido um contrato
em revistas, tinha recebido em contrato em diversas situações. Eu estava já para ser lançada em diversas situações dentro da Globo e outras coisas mais. E no meio disso tudo eu vim de uma família espírita. Então toda a minha família, desde quando era pequenininha, eu fui nascida e criada e aprendi ao espiritismo, foi o que eu aprendi. Então dentro disso tudo é uma história assim muito grande. Por quê? Porque eu vim para Jesus, eu vim para o Senhor Jesus no período onde mais eu estava no auge do que eu queria para a minha história, para a minha vida. E aí foi quando Deus ele falou: Vanessa, renuncia seus sonhos, porque os seus sonhos são os meus sonhos. Eu quero que você sonhe os meus sonhos. O nome Eu Escolhi Viver, foi uma experiência que eu tive com Deus, que a Bíblia ela diz que aquele que perde a sua vida, achá-la-á, e aquele que ganha a sua vida, perdê-la-á. Então o nome Eu Escolhi Viver é porque eu escolhi perder a minha vida para achar Jesus, para achar uma vida. Eu achava que eu tinha vida, eu achava que eu tinha, por eu ter tudo, por eu estar no meio da mídia, no meio da fama, no meio da glória, no meio do dinheiro, eu achava que eu tinha tudo. Eu achava que esse mundo me proporcionava tudo o que eu queria. Mas, na verdade, quando eu vim para a presença do Senhor, eu vim porque eu era vazia de espírito. Eu podia ter tudo, mas eu não tinha vida. E a vida você só encontra quando você está com Jesus. E o livro Eu Escolhi Viver é porque é uma escolha. Deus ele nos dá o livre-arbítrio para escolher entre a vida com Deus e entre a vida com o mundo que te traz uma morte espiritual. E Eu Escolhi Viver é um livro que, quando Deus ele me deu essa palavra, eu ainda sendo ímpia, foi a primeira palavra que eu entendi. Aquele que perde a sua vida, achá-la-á, e aquele que ganha a sua vida no mundo, perdê-la-á. Foi quando eu escolhi, Senhor, então eu escolho viver, eu escolho perder a minha vida por amor a Ti. Você que está me assistindo nessa hora, entenda uma coisa. Deus ele tem um chamado na sua vida, Deus ele tem uma cura, uma libertação, algo lindo para a sua vida e para a sua história. Não desanime, não olhe para trás, não acha que você não é capaz ou que você não vai conseguir. Eu estou aqui para te falar que esse livro, ele vai mexer com o seu psicológico, com a sua vida espiritual, com a sua história. Eu quero dizer para você que você precisa ler esse livro. Você vai ter experiências com Deus sobrenaturais. Ele vai te trazer cura, ele vai te trazer libertação e vai haver em você uma identificação com esse livro.